pessoal! Estamos iniciando o primeiro episódio do Pod Migra, iniciativa do Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados da região Sul. Meu nome é Isabelle, sou estudante de Relações Internacionais e estagiária no Serviço Jesuíta da Grande Florianópolis. Criamos esse espaço para trazer mais contribuições a respeito da migração e refúgio no país, contando com a participação de migrantes e refugiados das mais diversas nacionalidades. Esse podcast é realizado também pela contribuição e apoio do Acnur, Agência da ONU para Refugiados, e da PADF, Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento. Oi gente, eu me chamo Tainá e sou analista social sênior no Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. Organizado em 50 países e especializado em migração, deslocamento forçado e refúgio, o nosso trabalho tem beneficiado milhares de pessoas com a prestação de serviços gratuitos, intervenções emergenciais, proteção, projetos de educação, integração, apoio psicossocial e pastoral. A instituição atua em favor de um maior acolhimento e da hospitalidade da sociedade brasileira aos migrantes e refugiados, promovendo e protegendo sua dignidade e direitos e acompanhando seu processo de inclusão e autonomia. E hoje nós vamos ter uma conversa em alusão ao Dia Internacional de Luta das Mulheres, oficialmente lembrado no dia 8 de março. Embora nós sabemos que as pautas sobre as mulheres devem ser debatidas durante todo o ano, e não somente em uma data específica. O nosso episódio contará com entrevistas de duas convidadas super especiais, a Anaís e a Fernanda, que contarão um pouco da sua experiência aqui no Brasil. Mas antes disso, Tainá, conta um pouquinho pra gente como se construiu o dia 8 de março? Isa, ainda bem que você perguntou, porque para muitas pessoas essa história é completamente desconhecida. Mas no dia 8 de março de 1917, sim, há muitos e muitos anos atrás, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida, ao mesmo tempo que se manifestavam contra as ações de Cesar Nicolau II. Esse evento, que deu origem ao Dia Internacional da Mulher, ficou conhecido como Pão e Paz. Nesse protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho, lutaram contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 a 1918. A comemoração do Dia Internacional da Mulher frisa a importância da mulher na sociedade e a história de luta pelos seus direitos. Realmente, Tainá, essa história é pouco conhecida e se pararmos para pensar, a luta das mulheres, respeitando particularidades e territórios, já existe há muito tempo. Sim, Isa, e imagina você ser migrante e mulher em um país que você não sabe quais serviços vão te amparar e quais direitos você tem. Hoje nós vamos conversar com a Anaís Castellón Castillo, migrante venezuelana, residente em Florianópolis, aqui em Santa Catarina há 3 anos, formada em comunicação social, menção em jornalismo impresso na Universidade Santa Maria, e sua experiência concentra-se no exercício do jornalismo em os principais meios de comunicação social no seu país de origem. Além disso, Anaís é produtora cultural e desenvolveu no Equador o Festival Cultural Ecológico Bonaterraço, em Guayaquil. Olá, Anaís, seja Bom bem-vinda. dia. Bom dia, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E a Tainá já conseguiu mostrar que você tem um currículo muito rico e com várias experiências, né? Então, para começar, a gente gostaria que você contasse um pouco quem é a Anaís, o que você faz, como você gosta que as pessoas te conheçam. Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por abrir esse espaço para nós. Como você falou, eu sou jornalista, sou venezuelana e, na real, sempre sonhei com ser jornalista. Sempre tive a vontade de conhecer culturas e, por esse motivo, culturas e situações em geral, por esse motivo, eu moro no Brasil. Eu fiz uma escolha de morar aqui, porque eu gosto muito da cultura brasileira.
em algumas oportunidades escrevi a cultura de vocês no meu país e, obviamente, a situação e as minhas decisões pessoais por conhecer mais profundamente o Brasil, eu moro aqui agora. No meu país, eu vivi uma época muito boa no jornalismo. Me desenvolvi como tal bastantes anos, só que chegou um ponto em que foi muito difícil para conseguir me manter nos meios, porque no meio que eu trabalhava no momento, o governo de Chávez fechou. Então, foram muitas coisas que foram acontecendo também, não só a questão política, sino também a insegurança, que foi muito forte. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu fiz um trabalho, fui no trabalho do Nacional. Eu sofri quando o transporte estava chegando na minha casa. Ele me estava deixando e dois carros bem grandes tinham sequestrado uma família. E eles colocaram umas armas gigantes na minha cabeça e da pessoa que estava deixando na minha casa. E eles pegaram o carro e foram embora. Então isso marcou muito minha vida. Foi muito difícil continuar a vida normal depois disso, né? Porque já tinha sofrido outras formas de violência, mas essa tão forte foi esse dia. Então, a partir daí comecei a pensar em migrar, né? Mas ainda continuei acreditando no meu país. Eu tive uma agência de comunicações, então fazia imprensa para esportistas, para empresas e fiz muita coisa boa e eu estou super orgulhosa disso. Então, chegou o momento de migrar. Eu fui morar primeiro no Panamá, porque se abriu uma oportunidade para mim. Depois morei no Equador, onde desenvolvi um festival para sacar um pouco das casas das pessoas, porque eu entendi que tinha muitas coisas para mostrar. Guayaquil é um lugar que os parques estão fechados, onde os vizinhos não se conhecem, onde é muito difícil ter espaço para se conhecer. Então, nossa ideia foi, com o pai do meu filho, criar um festival cultural para gerar um movimento diferente e para que as pessoas acessarem a cultura de outra forma. Foi sucesso, foi maravilhoso, mas eu continuava com o meu sonho de morar no Brasil. Então a gente pegou toda essa grana que a gente fez com o festival e comprou passagem e veio para cá. E aqui é outra história, que agora já vamos conhecer de pouco, né? E qual que é a área do jornalismo que tu gosta mais, assim? Impresso, sempre impresso. Eu gosto muito de ter acercamento com pessoas, com situações, e minha ferramenta mais poderosa é a escrita. Então, por isso eu estudei jornalismo, mas impressos. Legal. E aqui no Brasil, quando você chegou, assim, como que foi? O que você achou quando você começou a se instalar aqui? Tem algo que você achou mais positivo, negativo? Era como você esperava? Você tinha um sonho de vir para cá e chegou aqui? Como foi esse processo? Essa pergunta tem vários lados ou várias respostas. A primeira impressão quando eu cheguei foi tipo, nossa, que lindeza. Eu só conhecia Rio de Janeiro, que eu fui 2 vezes para lá, uma para trabalhar, outra para comemorar aniversário. E eu já tinha referência de Florianópolis, porque eu queria morar no Rio, só que por causa da inseguridade, eu tipo, não quis ir para lá. Então, claro, quando tu chega sendo migrante para um lugar tão maravilhoso, com tantas bondades naturais como é Florianópolis, tu fica tipo, nossa, eu cheguei no meu lugar. Eu cheguei a morar, meu filho nesse momento tinha 9 meses. Então a gente chegou num lugar maravilhoso e a gente morava numa casa de árvore. Do lado tinha a Joaquina, do outro lado as dunas. Então era tipo, de verdade, tudo bem. Eu estava louca, conhecendo muita coisa, quando de repente, pam, caiu a pandemia. Aí foi que tudo se começou a tornar muito difícil, porque aunque eu trabalhava home office para outros países, foi difícil mesmo. Difícil o tema de trabalho, muito. Porque quando a empresa pela que eu trabalhava fechou, eu tive que começar a procurar trabalho aqui. E eu consegui, realmente, depois de quase 3 anos. Esse ano eu vou fazer 4, em novembro. E depois de quase 3 anos foi que eu consegui meu primeiro trabalho. Porque as oportunidades que davam para mim eram muito ruins. E eu não tinha possibilidade de cumprir, porque eu tinha um filho também, né? Nesse momento eu estava bem pequenininho.
Você chegou aqui em 2019? Aham, sim. E o primeiro lugar foi o Rio? Não, eu tinha ido no Rio faz anos Ah, tá. antes. A gente foi de Equador, passamos uns 2 meses na Venezuela, visitando a família, e depois a gente veio pra cá, direto. E qual que foi o estado que você veio? Aqui, direto em Florianópolis. Direto pra cá? Sim, sim. E aí daqui não foi pra nenhum outro lugar? Não, eu fiquei Gostou aqui. daqui mesmo? Gostei. Certo. E, Anaís, como mulher migrante aqui no Brasil, você acha que tem alguma, além dessa dificuldade toda que você falou do trabalho, pegou a pandemia, um período extremamente complexo para o país, como mulher migrante, assim, você acha que teve algo mais particular que você viveu aqui quando chegou? Sim, foi muito difícil explicar para as pessoas que nós migrantes vimos para cá a aportar nossas ferramentas. A gente não só vem de fato não vem a tirar o trabalho de ninguém. A gente tem muitas coisas para fazer aqui, não precisa tirar o trabalho de ninguém. A gente quer aportar tanto na nossa cultura, nossa forma de nos relacionar, ou bagagem que a gente tem de outros países ou de sim, as experiências que já tive profissionalmente. Então, até agora tem sido muito difícil que as empresas ou empregadores confiem em nós. Pelo menos essa foi a experiência pessoal que eu tive. Tipo, e como aqui também é um lugar que tem muitas pessoas de passo, ninguém acha que a gente vai ficar para morar. Para eles, migrantes, realmente somos umas pessoas que ficamos no limbo porque eles acham que a gente sempre está de férias. Quando na real a gente mora aqui, meu filho está na escola, eu faço minha vida aqui normalmente, como qualquer um. Então, isso, a desconfiança. Outra coisa muito difícil para mim é que se eu, obviamente, estava chegando, eu não tinha experiência nenhuma no Brasil. E para a maioria das pessoas no Brasil, se você não tem experiência aqui, é como se você não tem nada. Tipo, não existe essa experiência. Então, como é que alguém começa um trabalho assim, não fez nada antes para eles? Então, é um tema complicadíssimo. A remuneração no Brasil é muito baixa. Sabemos que a inflação está muito alta. O valor dos aluguéis é cada dia maior, além de que a procura está bem alta também. Então, são muitos desafios que a gente tem que passar para conseguir viver, né? E você comentou que é jornalista, né? Então, aqui no Brasil, agora atualmente você está trabalhando com o quê? Você comentou que conseguiu um trabalho depois de 3 anos, né? Então, você está na mesma área que você estava na Venezuela? Como é o seu trabalho atualmente? Na verdade, não é minha área. Como eu sou produtora, eu fiz uns trabalhos de produção para um projeto aqui na ilha. Mas aconteceram muitas coisas e eu não consegui me desenvolver como jornalista como essa pessoa tinha pensado. Então agora estou fazendo vendas, uma coisa que eu nunca fiz na vida. E estou a cargo de um projeto cultural que tem uma loja no Ribeirão da ilha. E estou ali até agora, só que também como começou o inverno, as coisas mudam, né? Então, nesse preciso momento, não sei o que vai acontecer. O que sim é bem certo é que em junho vou fazer meu primeiro evento aqui em Florianópolis, um evento que está pensado para migrantes, não somente migrantes do mundo, sino também migrantes brasileiros. E a ideia para colaborar nessa causa das migrações também, dos migrantes em geral, é mostrar nossas culturas. A melhor forma de que as pessoas entendam que a gente tem boas intenções, que somos educados, que temos uma bagagem profissional bem grande, é mostrando nossa cultura para eles. Então, esse evento vai ter 3 eixos, que vai ser gastronomia, música e oficinas. Ali, vamos nisso, apresentar o que a gente é, com a verdade, com a realidade, com amor, com carinho, com empatia. A gente quer brindar o que em alguns momentos, ou a maioria dos momentos, a gente não recebeu.
porque eu acredito muito em que nossa forma de comunicar não pode ser igual ao que a gente recebe. Então, mientras mais a gente tenha práticas boas, educadas, a gente consiga criar pontes para ter resultados bons. Eu acredito muito nas mudanças, eu sei que não é um tema simples, é importante que se saiba que aqui em Florianópolis, além de ser uma ilha maravilhosa, que tem pessoas maravilhosas, que tem oportunidades muito boas, é um lugar que tem muito racismo, xenofobia e segregação. Então a gente está aqui para colocar um aporte e para que o Brasil vire um lugar melhor, porque se cada um de nós faz alguma coisa para conseguir alguma mudança, com certeza as novas gerações vão ter uma ilha da magia bem melhor. Realmente, Anne, é uma situação bem complicada e complexa essa migração por causa do trabalho também, né? Então toda essa adaptação que você teve que fazer no seu currículo, nas suas experiências, é muito difícil, é uma situação que todos os migrantes praticamente enfrentam. Então a gente tem um dado muito interessante que foi divulgado no relatório dos sinais vitais em 2022, que em Florianópolis, em 2021, grande parte dos migrantes, cerca de 80%, com vínculos formais de trabalho, possuem nível médio superior completo. Então essa é uma informação muito importante, porque Sim. mostra que vocês têm a formação necessária, vocês têm muitas vezes mais formação do que os brasileiros, mas muitos impasses e empecilhos são colocados no caminho para que vocês não tenham acesso a um direito formal, não tenham acesso aos outros direitos também. Então essa é uma questão bem complicada que vocês acabam enfrentando. Sim, é muito difícil porque a gente tem uma mala cheia de sonhos, muito grande. E a gente não só quer trabalhar, quer aportar, quer fazer amigos. A gente não consegue ter família, mas os amigos viram essa família estendida. Então, as diferenças, as barreiras da cultura é muito forte. Nós somos um país vizinho, mas nós somos pessoas muito abertas. E, além das questões do mercado de trabalho, também é bem difícil entender como é o perfil do brasileiro, que ele gosta, que ele não gosta. Então, é uma mistura de coisas. Mas, enquanto ao mercado do trabalho, é muito, muito difícil, porque, primeiro, as formas de você se desenvolver em uma entrevista laboral são totalmente diferentes do que eu já conheci na minha vida. Tipo, no Brasil, você tem que ter 78 ferramentas diferentes para você conseguir se destacar. Eu lembrei faz poucos dias que eu nunca na minha vida, eu fui numa entrevista de trabalho e falaram não. Graças a Deus, sempre foi você a pessoa. Eu ia com toda a minha segurança e com a ferramenta que eu tinha, tipo, a vaga é sua, vai. E aqui no Brasil aconteceu que, tipo, eu sabia já que eu estava fora, entendeu? Porque além de ter muita informação que a gente não tem, que precisa ter e não tem, também tem muita competência. Competência. A maioria das pessoas, desde o que eu conheço, né, desde a minha experiência, estão em postos de trabalho e elas estão por acima desse lugar. Aqui, os perfis das pessoas são bem diferentes. Tipo, você vai fazer um trabalho de vendas, mas você precisa ser 7 coisas mais para conseguir ganhar esse lugar. Uhum. Então, ainda eu não entendi porque é assim, mas na Venezuela você é uma pessoa profissional para ocupar um lugar e se desenvolver como essa pessoa, não para fazer 7 coisas. Então, isso é muito difícil. Esse é outro dos desafios que agora, depois de muito tempo, é que eu termino de entender. E vocês conseguem ver que tem outras ONGs ou instituições que oferecem aulas para nós ficar sabendo dessa coisa, porque na real
nos outros países que eu morei também não é assim. Então, não sei se é uma questão de competição, de que tem muitas pessoas optando por uma vaga, ou sempre foi assim, não sei. Vocês sabem? Eu acho que é uma questão que daria um podcast inteiro, eu acho, porque envolve toda uma formação no Brasil muito diferente, assim, muito particular do resto do país, né? Então, desde a época que a gente foi colonizado aqui, esse processo de excluir cada vez mais as pessoas e ter espaços muito pequenos para ser ocupados por um perfil específico, que até a gente estava conversando antes, ele vem. Então, é mais de 500 anos nesse processo. Então, espaço, realmente, existe trabalho no Brasil para todo mundo, se realmente quiserem que exista esse trabalho. Sim. Mas é feito para que poucas pessoas ocupem, de que é necessário que muita gente fique sem emprego para aceitar tudo isso que dificulta a vida de vocês aqui. Então, precisa ter muita gente sem emprego para aceitar qualquer trabalho ruim que aparece porque vai fazer com que você tenha o que comer amanhã. Então, é um processo histórico que é do mundo inteiro, mas eu acho que no Brasil em específico piora cada vez mais, assim. Então, acho que a gente teria um período muito grande para poder, talvez, tentar chegar na raiz do problema e a gente talvez não fosse conseguir ainda. Isso. Mas é importante isso que você traz, porque a gente, pelo menos quando a gente começou a trabalhar, eu e a Isa, a gente começou em outubro, né? Faz pouco tempo, pensando que hoje é março. A gente viu que muitos dos imigrantes que a gente atendia, eles vinham com certificado de universidades. Né, cubanos, venezuelanos em especial, que é o que a gente atende mais, todos têm formação de ensino superior. Qualquer migrante brasileiro que você pegar hoje, que veio para cá ou que foi para outros lugares, não tem isso. Muitas vezes não tem nem ensino médio. Então, também tem essa questão, né, do acesso à educação aqui no Brasil, já é muito diferente do que vocês têm na Venezuela e em Cuba, né? A gente conhece mais a experiência cubana no sentido de acesso à educação, mas aqui no Brasil desde que você vai para a escola, você já tem uma competição de ver se você vai conseguir entrar na universidade ou não. Então, é um processo muito já excludente, né? Sim. Também. Então, isso foi algo que chamou muita atenção, porque todo mundo tem ensino superior e ninguém está trabalhando na área da qual ele tem ensino superior. Então, vem médico, advogado, sei lá, arquiteto, e o pessoal não está trabalhando nisso, está trabalhando em vendas, ambulante, trabalha restaurante. E isso não aconteceria se fosse um brasileiro, por exemplo. Sim. E aí, por que tem essa diferença, né? Isso é algo que a gente precisa discutir e trabalhar mais. Totalmente. Tem uma questão também que faz que essas questões laborais virem mais difíceis ainda, que é que aqui no Brasil tem muitas vagas de trabalho que só as pessoas conseguem pegar se são parte de grupos de WhatsApp ou Facebook ou, obviamente, indicação, que vocês falam. Então, se você imagina uma pessoa que está chegando nova num país que não tem nem amigos aqui, menos brasileiros, como que essa pessoa vai ingressar nesses grupos de WhatsApp que nem sabe que existem para conseguir pegar uma vaga? Agora eu tenho 16 grupos de WhatsApp, mas quantas pessoas migrantes estão chegando agora que não fazem ideia? Tipo, eu descobri isso depois de 3 anos. Então, você consegue pesquisar no LX e não vai ter todas essas vagas que tem pelo WhatsApp. Como é que acessamos a pessoas que são quienes publicam essas vagas nesses grupos de WhatsApp? Então, são muitas questões que tem a ver. Para mim, não existe migrante que não queira trabalhar, simplesmente migrante que não tem acesso a vagas de trabalho ou que simplesmente deixam o currículo em algum lugar e como é que ele não fala bem ou que talvez não é daqui, ele é rejeitado. Então, é bem complicada essa questão. Sim. Muito complexo. Bastante. E aí, você vê nesse processo todo que a gente conversou, assim, você vê alguma diferença na questão de contratação entre mulheres e homens aqui no Brasil? Isso não precisa ser só entre imigrantes, no geral. Você acha que tem mais dificuldade? No mundo, né? No mundo, historicamente, os homens sempre têm mais espaço, sempre têm mais oportunidades,
Os salários deles sempre são melhores e o Brasil não é uma exceção. Isso acontece e muito. A mulher pode estar mais preparada que ele, mas o homem sempre vai ter a prioridade. É assim, é uma realidade. Não é possível fechar os olhos ante essa questão de a mulher sempre tem um papel muito mais forte. Eu sou mãe, meu filho tem 3 anos, que fez agora em janeiro, e a mãe tem que estar ligada em muita coisa, mas agora estamos muito sobrecarregadas, porque nós somos... na verdade, os pais, as novas gerações, eles têm muito mais vontade ou assumem mais responsabilidades agora. Mas igual a mãe, tipo, tem que lidar com muita coisa na casa. Tipo, com o filho, com o trabalho, com as emoções, que esse é um tema super importante também. Tipo, e com o filho, né? Com o trabalho. Então, só por isso, já você está colocando no lugar a mãe que não deveria ela estar. E além disso, que ela ganha menos, nossa, é super difícil lidar com isso, seja migrante ou não. Mulheres sempre vamos ter menos oportunidades que eles. Anne, dentro dessas dificuldades que você comentou na inserção do mercado de trabalho, desse preconceito, dessa xenofobia, como você acha que nós, brasileiros e os migrantes também poderiam se articular, o que a gente poderia desenvolver para mitigar essa desigualdade e promover alguma mudança nesse sentido? Tem uma coisa que é muito simples, muito. Só com vocês, brasileiros, conseguir estender a mão para essa pessoa que não tem que ser um alimento, para nós é muito ser inseridos na sociedade. Conhecer quem está você do lado é muito importante para nós. Conhecer pessoas aqui, não só vamos conseguir ter uma estabilidade mental, emocional, porque somos humanos, né? Precisamos nos relacionar. Então, não somente com uma vaga de trabalho, com uma cesta de comida, sendo amável. Isso é muito importante, amabilidade. Eu gosto muito de uma frase que eu vi no Rio: por todo lugar eu me apaixonei, gentileza gera gentileza. Não tem nada mais lindo que ser amigável com outra pessoa, ser educado, abrir a porta dessa pessoa. Para nós venezuelanos, e falo de venezuelanos porque eu sou, não sei como será para as outras nacionalidades, a gente é muito cercano, fica perto, fala, ajuda. E às vezes eu sinto, vocês me confirmam se é assim, que aqui no Brasil, ou pelo menos em Santa Catarina, as pessoas desconfiam quando você é amável. Mas na real essa é nossa natureza. A gente não está querendo tirar alguma coisa de vocês, porque a gente é assim. Então muitas vezes a gente tem que virar outra coisa em um mundo tão complicado depois de uma pandemia como esse, porque a outra pessoa vai achar que você quer ganhar a vantagem dele, entendeu? Então seja amável, seja educado, fale bom dia, tente fazer conexões. Migrantes precisamos muito disso. Tipo, a gente não precisa nada mais que formar parte de uma sociedade onde a gente eligiu. Eu sinto muito amor por esse país. Mas, lamentavelmente, tem situações que eu fico pensando, será que esse é meu lugar? Será que realmente eu preciso ficar aqui? Porque eu tenho certeza que eu tenho muito para aportar, mas as pessoas estão prontas para receber o que eu quero dar. Eu não sei. Eu quero fazer um chamado a todo mundo, porque sim, a Ilha da Magia é maravilhosa, hermosa, como eu já falei antes. E quero recalcar que eu sou amante desse país, dessa cultura, que é muito rico em muitas coisas. Mas tenho certeza também que esse país, essa cidade, essa ilha seria muito melhor se todos pensamos um pouquinho em que poderíamos fazer pelo outro. E dar um bom dia, uma boa tarde, tudo bem, ou como posso te ajudar, faz que o mundo, a cidade, a ilha fique
melhor para todo mundo. Um sorriso pode fazer que um dia para nós mude, entendeu? Porque vida de imigrante é muito difícil. Você pode estar aqui no topo, com um trabalho maravilhoso, mas cai a pandemia e nossa vida cai. Então, sejamos gentis, mostremos a essas pessoas a cultura do Brasil, que não é somente feijão com arroz e samba. Tem muita coisa maravilhosa aqui para mostrar. Nós estamos dispostos a mostrar, estamos dispostos a fazer crescer esse país, não só com nossa força de trabalho, que é maravilhosa, sino também com ideias, com formas de nos relacionar. A gente está pronta para dar tudo o que o país precisa. Então, fiquem abertos, é o meu convite. Quem aceite, a gente está aqui para isso. Anaís, queremos agradecer imensamente a sua participação. A gente ficou muito contente com a ideia de iniciar o podcast. E mais contente ainda quando você aceitou. E agora a gente não sabe nem o que está mais de tão contente depois dessa conversa. Porque é muito bom ter esse espaço para além da gente só falar sobre documentação, né? A gente quer ver outras coisas. Então, escutar o que você está falando é algo importante para a gente também. E com certeza vai ser muito bom para quem for ouvir e conseguir entender o lado de vocês quando chegam, né? Aqui em Santa Catarina, quase metade desse estado ali é feito de imigrantes, né? Eu sou migrante do Rio Grande do Sul, do interior, e vim para cá. Então, chegar aqui e não ter ninguém realmente é um processo muito doloroso, mesmo eu sendo brasileiro, né? Uma outra cultura, foi uma outra recepção. A minha cidade é uma cidade bem pequenininha, e aí eu venho para cá numa coisa gigante. E foi um processo bem doloroso. Então, quando eu atendo os migrantes, eu sei que é uma história totalmente diferente da minha, mas que a gente sente um certo medo muito grande de vir para um lugar que você não conhece, que não tem ninguém. Então, essa corrente, ela é muito importante, e a gente tem que parar, né, um pouco de ficar pensando e se essa terra é minha, essa terra não é, de que o outro está vindo para me excluir, para pegar coisas que são minhas, sendo que não, né? A gente está... Cada vez mais pessoas que estão chegando aqui para construir um estado melhor, um Brasil melhor, um local melhor. Então, agradecer imensamente a tua participação, espero que a gente possa fazer outros momentos também desse. Agradecer a Isa, que está aqui com a gente, e o Arthur também, tirando fotos e gravando. E é isso, no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre um outro momento, outro lado, que é o espaço de atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, a gente vai entrevistar uma trabalhadora do CRENV, e vai ser uma discussão um pouco mais sobre os acessos às migrantes, às brasileiras também, mas mais sobre o acesso às mulheres migrantes a esses espaços. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz. Espaços de fala são muito importantes. Eu queria finalizar com uma frase que é para todo mundo. Essa frase nos une. Na real, todos somos migrantes. Todos são resultado de misturas. Eu quero saber onde que está uma pessoa que seja uma raça pura. Não existe, gente. Todos somos migrantes, todos estamos nessa vida por um objetivo. Então, gentileza gera gentileza. Obrigado a vocês pelo espaço. Mando um abraço super forte para todos os migrantes que estão aqui, tanto do mundo como brasileiro. A gente é igual. E a gente vai aportar e vamos mostrar isso. E vamos fazer muita coisa boa esse ano para ter uma ilha mais linda, mais confortável, mais amigável e mais... linda. Um beijo. Olá, meu nome é Daphne. Sou assistente social e faço parte da equipe do Serviço Jesuíta de Porto Alegre. Oi, eu sou a Mariana, analista social, e juntamente com a Daphne também faço parte da equipe desse serviço. Então, pessoal, como vocês acompanharam no primeiro bloco, são várias as pautas debatidas no Dia Internacional das Mulheres. Como a inserção no mercado de trabalho é importante para o exercício da autonomia, não é mesmo, Daphne?
Sim, Mari. O que percebemos é que muitas mulheres ainda encontram-se dependentes financeiramente dos seus parceiros. E essa situação também configura um tipo de violência contra a mulher. Daphne, o Dia Internacional da Mulher também é uma data muito importante para a prevenção à violência baseada em gênero. Concordo. As mulheres migrantes estão expostas a diversas violências, desde a saída do país de origem até a chegada e a permanência no país de acolhida. Por isso, é importante falarmos sobre violência baseada em gênero. Mas, Mari, o que é a violência baseada em gênero? A violência baseada em gênero é qualquer ato prejudicial executado contra a vontade de uma pessoa e que se baseia em diferenças socialmente atribuídas, baseadas nas chamadas normas de gênero. Inclui atos que infligem danos físicos, sexuais, psicológicos ou patrimoniais, tais como ameaças, coerção e privação de liberdade, dentre outros. Mari, partindo desse assunto, acho que a gente já pode chamar a nossa próxima convidada. Hoje aqui estamos com a Fernanda, coordenadora do CRAN. Gostaria que você fizesse, no primeiro momento, uma apresentação, sobre o seu trabalho, depois falar um pouco sobre o CRAN, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Márcia Calisto, que é um ponto de acolhimento e ajuda para as mulheres vítimas de violência na cidade de Porto Alegre. Bom, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de falar sobre essa pauta, Eu sou a Fernanda Mendes Ribeiro, eu sou coordenadora dos direitos das mulheres em Porto Alegre. Eu sou responsável pela política pública de proteção às mulheres e de fazer todo esse elo de ligação com toda a rede de atendimento da mulher aqui. Não só na questão de violência, mas também de saúde, educação, todos os direitos básicos. É uma responsabilidade da coordenadoria. E o CRAN, que é o Centro de Referência, ele é o serviço da coordenadoria, onde tem uma equipe multidisciplinar, uma assistente social, uma psicóloga, são 2 psicólogas, tem atendimento jurídico, é uma equipe multidisciplinar. A gente gostaria de entender qual é a função do CRAN, por que ele existe, Hoje ele está tipificado na política de assistência social, como é que funciona essa questão mais de marco legal e por que ele existe aqui na cidade de Porto Alegre? Na verdade, o CRAN, até 10 anos atrás, Porto Alegre cuidava das mulheres vítimas de violência, elas eram atendidas dentro do Centro de Referência dos Direitos Humanos, que é quem atende os idosos, povo indígena, diversidade, igualdade racial, pessoas que têm seus direitos básicos infringidos, são atendidos pelo esse centro. E até 10 anos atrás, a mulher também era. Por que se criou o centro especial? A partir de legislação, na verdade, essa aqui é uma lei, até a questão da Maria da Penha, onde se tinha que criar centros específicos de acolhimento para a mulher. Então, isso aqui não é tipificado pela assistência social, ele é tipificado de acordo com a lei Maria da Penha e todo o regramento de acolhimento para mulheres. Que interessante. Pensando que a nossa atividade, nosso momento hoje de conversa é sobre o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria que você comentasse sobre qual é o papel do CRAN relacionado à questão dos direitos das mulheres. Ele existe para trabalhar a questão da violência contra a mulher, como que se dá esse trabalho, como que o CRAN executa a sua atuação, como é que o CRAN atua no dia? Pois então, 8 de março é um dia de luta, a comemoração, na verdade, é a celebração das lutas, das conquistas, dos direitos das mulheres. E o CRAN é o produto disso. A Lei Maria da Penha, que é um microsistema legal completo, ele trouxe isso. Então, isso é o resultado de uma longa luta. A legislação já é o resultado de uma longa luta das mulheres. E o CRAN, ele pode atender antes de acontecer uma tentativa de feminicídio, como pode atender depois. Para ser atendida no CRAN, não precisa ter passado pela Polícia Civil, ter registrado um boletim. A violência psicológica, patrimonial, é passível do atendimento pelo CRAN. E para a mulher ser atendida, basta ela ligar, que a gente sempre orienta que ligue e agende um horário para ser mais confortável, mas em situações outras elas vêm aqui e aguardam por ordem de chegada o atendimento. E é de segunda a sexta-feira, mas é um atendimento espontâneo. E normalmente hoje
a primeira consulta é feita com uma psicóloga e depois, já de imediato, conversa com o advogado. Por quê? Em conversas com a equipe, se constatou que uma das grandes ansiedades trazidas para as psicólogas na primeira fala, quando a mulher se anima a chegar aqui, é a preocupação jurídica de como fica a guarda dos filhos, como fica a questão patrimonial, porque esse agressor também faz as ameaças e como a gente diz, são falácias a respeito de que não vai ter dinheiro, não vai receber alimentos, que vai ser despejada da casa. Então não é só a agressão física, moral, patrimonial, ela tem essa agressão da invenção dos direitos dela. Então, para ela, a gente entende que para ela se animar a seguir com esse atendimento e decisões e tentar romper o ciclo, ela precisa estar tranquila de quais são os direitos, o que é verdadeiro ou falso, o que vale aí. Então a gente botou o advogado logo em seguida da psicóloga e isso tem auxiliado bastante. Primeiro porque muitas vezes elas não entendem que não tem a necessidade de sair correndo para ajuizar uma ação e que elas podem fazer um registro de boletim de ocorrência, o que vai acontecer. Elas têm ciência das consequências daquilo ali. Então isso trouxe muita tranquilidade para a gente conseguir o restante do atendimento com ela. Legal, interessante. E pensando então, né, tu falou um pouco de como é a atuação do CRAM, quais são as áreas que atuam dentro, quais são, né, as especialidades? A psicóloga, tem os advogados, porque a defensoria exerce um papel fundamental nesse tipo de atendimento, inclusive elas têm um núcleo especializado. No entanto, que a gente debatia em reuniões e por que a gente fez um termo de colaboração com a Escola Superior do Ministério Público para fazer o atendimento jurídico e ajuizamento de ações. Porque o difícil era, quando a mulher se anima, toma a iniciativa de procurar auxílio, um centro de referência, ela já precisa ter as respostas de imediato. A gente não pode esperar que ela vá para casa, que ela ligue para a defensoria, que ela marque um horário, que dali a um mês, 40 dias ela vai poder falar sobre aquilo, porque a gente sabe que dificilmente ela vai comparecer nessa consulta lá com a defensoria. E muito provavelmente ela não retorne mais para o centro. Então a gente precisa auxiliar e muni-la com o maior número de informações técnicas para amadurecer a decisão dela. Então a gente entendeu que precisava ter aqui. E aí na verdade a gente diz que em torno de 30% dos atendimentos jurídicos viram ações judiciais, mas 100% solicita. A gente pergunta se ela quer conversar com o advogado, porque muitas vezes elas só querem um desabafo, elas ainda não querem, elas precisam porque aconteceu uma agressão imediata, então elas não aguentam mais. Todas pedem para depois conversar com o advogado, até para entender qual é a situação. Isso tem auxiliado bastante no acompanhamento. Feito isso, ela pode decidir, se não fez registro de ocorrência, né, com relação à agressão, ela pode, a assistente social depois conversa com ela para entender e ajudá-la a reorganizar a vida dela. O que ela precisa? Ela precisa do auxílio moradia, ela precisa de quais benefícios, ela está com o CAD ok? Como a gente faz a renovação do CAD único aqui? Se está atrasado, eles fazem o atendimento de imediato, há uma priorização ali para o atendimento, para facilitar o acesso aos benefícios. Então, o papel da assistência social é isso, ela conectar toda a rede de proteção, saúde, educação, com relação à escola das crianças. Ela faz essa conexão e, junto com a mulher atendida, ela organiza um plano de vida. Nossa, legal. E agora trazendo para a perspectiva da migração, né, e refúgio. Vocês já atenderam mulheres imigrantes? Se sim, quais tipos de demandas, pautas elas acabaram trazendo para vocês? Claro que a violência a gente sabe, mas para além, né? Como que foi essa atuação juntamente com essas mulheres migrantes? O que a gente percebe no perfil dos migrantes, inclusive povos indígenas, na verdade, o machismo é uma relação muito machista. E as mulheres que vêm com companheiros para cá, em todas as ações que se fazem, o nosso coordenador da pauta, as mulheres são sempre acompanhadas pelos homens. Então a gente tem notícia
que a violência acontece, mas muitas vezes elas têm dificuldade da comunicação. Então, para elas é mais difícil buscarem esse tipo de atendimento. Porque ali, como tu tá vindo para um país novo, às vezes os desafios são outros. Aonde morar, o que vão comer, como é que estão as crianças. A violência, naquele momento, não é a prioridade para migrantes. Então, a gente já identificou isso. Eles estão ali tentando se estabelecer. Embora a gente saiba que existem, mas não é a maior preocupação. Tipo, isso não é o maior problema para ela. Dentre as prioridades dela. O que é triste, né? A pessoa está tentando se estabelecer no novo ambiente e de repente romper com isso, ficar sozinha com crianças, na verdade é uma decisão muito difícil. E justamente porque eles acompanham em todas as ações, tu vê que elas não têm essa liberdade, nem esse modus operandi com raras exceções. Então a gente tem casos de abrigamento muito mais pela questão da violência de gênero. Por quê? Que isso sim virou mais comum o atendimento. O companheiro faleceu, o companheiro por alguma razão não está com ela, e aí como normalmente às vezes tem algumas situações moram em invasões, moram em situações vulneráveis e com alto índice de violência. Então a gente vê casos de que gangues, de situações amedrontando para ficar no pouco que ela conseguiu se organizar porque não tem a figura do homem. Então nesse caso sim, já aconteceu de vários abrigamentos em razão deste tipo de violência, por ser mulher frágil, usam isso para desacomodar ela e os filhos. Isso já aconteceu várias vezes. Agora que tu trouxe sobre o abrigamento, como é que funciona essa questão do abrigamento das famílias, né? Principalmente famílias de mulheres, mulheres de qualquer contexto, né, tanto brasileiras como imigrantes. Como é que acontece esse processo de abrigamento? Quais são os serviços disponíveis que auxiliam o CRAM nesse processo? Assim, na verdade, tu vai identificar. Existe a necessidade, às vezes, do abrigamento em razão da violência doméstica que ela está sofrendo, e às vezes não é do marido, às vezes é de um cunhado, é alguém que mora no ambiente e é identificado como uma violência doméstica. Não precisa ser casada com aquela pessoa. Isso acontece, às vezes famílias coabitam e nós já tivemos casos, se enquadra em violência doméstica. Então, às vezes tu precisa retirar ela para questão de segurança ou até que se retire o agressor e ela possa retornar para sua casa. Então, isso é um abrigamento temporário em razão da violência doméstica. Então, nós temos duas casas. Nós temos a Casa Viva Maria, que é para o caso que necessita de medida protetiva, onde há o risco de morte desta mulher. É para esse abrigo, ela vai direto para esse abrigo, que tem segurança, é sigiloso, é para esse abrigo que ela vai. Ela não se enquadrando nesse perfil, nós temos a Casa de Passagem Betânia, que nós inauguramos em novembro agora passado. E ali a ideia é 15 dias, renováveis por mais 15, prorrogando o período por mais 15 dias, de acordo com o laudo pela casa do abrigamento. Nós realmente não temos ultrapassado, e claro que em casos excepcionais poderá acontecer de passar 30 dias, mas nós não tivemos nenhum caso. Porque nesses 15 dias, o que a Casa de Passagem identifica? Bom, ela saiu, está aqui abrigada, para ela reorganizar a vida. Qual é a situação que ela está agora? Vulnerabilidade social. Ela já saiu da questão da violência doméstica. Como é que a gente vai fazer os encaminhamentos? Então, elas tentam fazer os encaminhamentos para ela receber o auxílio moradia, para ela conseguir se reorganizar. E não se conseguindo se reorganizar ou necessitando de mais tempo para se reorganizar e ter autonomia, porque normalmente elas vêm com vários filhos, a gente tem a Casa Lilás, que sim, é tipificado pelo SUAS, porque é da assistência social. E ali nós temos abrigos específicos para as mulheres em vulnerabilidade social. Então, hoje, a gente pode fazer o encaminhamento para esse ou outro abrigo, quando a mulher vai ter mais dificuldade, necessita de mais tempo para se reorganizar e sair do abrigo. Aí ela vai para a Casa Lilás. A Casa Lilás, durante muito tempo, desempenhou um papel de acolher mulheres vítimas de violência com urgência. Não era a característica da casa. Então, a Casa de Passagem era uma necessidade, era uma lacuna que a rede tinha. Então, hoje, qualquer serviço, qualquer outro serviço, tem os laboratórios de rua, na madrugada, o que for,
pode ligar para o CRAM para fazer o encaminhamento de uma mulher em situação de violência doméstica. Nós estamos concentrando esse encaminhamento para a casa de passagem através do CRAM. Nós estamos trabalhando toda a rede para que o CRAM seja o ponto focal da rede de proteção em Porto Alegre. Porque a gente trabalha com o Poder Judiciário, a gente trabalha com a polícia, a gente trabalha com secretarias de Estado, com outras secretarias, e às vezes as pessoas não sabem quem acionar. Então hoje nós estamos fazendo todo um desenho, não só, é o CRAM, tu vai falar com o CRAM vai fazer o encaminhamento. É o CRAM que vai fazer essa orientação. E Fernanda, pensando ainda na perspectiva da mulher migrante hoje no Brasil e na região sul, quais são os desafios que tu percebe no atendimento a essas mulheres e quais soluções tu percebe que poderiam ser de fato assim efetivas para melhorar a qualidade de vida delas? Me parece que para a gente começar a falar em direitos e exercitar e empoderar essa mulher para ensiná-la os caminhos da onde ela vai fazer a denúncia da violência, a gente primeiramente precisa ajudar essa mulher a ser inserida no mercado de trabalho e receber autonomia, justamente por ela ser migrante. E aí nesse ponto a OMI é uma grande parceira, porque eles fazem cursos, proporcionam e negociam com prefeituras e empresas já vagas destinadas para mulheres, eram para famílias e agora eles estão tendo um olhar especial para as mulheres, porque tem acontecido de elas chegarem com as famílias e serem abandonadas e ficam elas com as crianças desassistidas. E ainda na época, e os números são muito satisfatórios assim da empregabilidade. E aí a gente pergunta, tá, mas e como é que elas fazem com filhos? Elas mesmas se organizam. Uma delas consegue empregar 10. Uma delas é a que vai ser a cuidadora das crianças, vai receber das demais por isso, e as demais empregam. Então, esse formato tem funcionado bastante. E como que a gente pode acessar o CRAM, a mulher que está passando por alguma situação de violência, seja ela brasileira ou migrante, como que ela acessa o CRAM, o serviço de vocês, onde que ela tem que ir para poder, então, receber o atendimento de vocês? Bom, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, elas podem telefonar para o 3289-5110, que é o telefone do CRAM. E ali elas vão pedir para agendar um horário e a equipe técnica vai orientá-las a respeito. Se porventura é algo urgente, não dá tempo de esperar para fazer um agendamento, é só se dirigir aqui à Avenida João Pessoa, 1105, sala 103B, Porto Alegre. Eu acho que é isso, sim. É 3289-51, gente. É DDD de Porto Alegre, que fica claro. Tá. E uma coisa que eu quero deixar, assim, que como a Casa de Abrigamento, quando a gente lançou o serviço do CRAM, teve bastante repercussão. Porque, na verdade, Porto Alegre fazia 30 anos que não inovava na parte da rede de proteção à mulher. A Casa Viva Maria, em setembro do ano passado, completou 30 anos. Ela foi o primeiro equipamento voltado para a mulher vítima de violência. E agora a Casa de Passagem é um novo paradigma, inclusive, de acolhimento. Nós temos até que marcar uma visita, o lugar é belíssimo lá, vocês vão gostar. Então, esse novo paradigma e essa nova forma de acolhimento, ela tem mostrado que as pessoas deu muita notoriedade, sim, inclusive no interior, justamente porque isso é uma carência no estado inteiro. O que mais falta são casas de acolhimento. Se é caro e oneroso para a Prefeitura de Porto Alegre, para as prefeituras pequenas do interior é mais difícil. Eu sempre digo, faça um consórcio, uma casa em consórcio entre os municípios. A região tem que ter uma casa-abrigo. Então as pessoas com frequência nos ligam de vários municípios solicitando abrigamento. E infelizmente a gente é municipal, a gente só pode atender mulher residente em Porto Alegre. Então, isso é importante. É a única coisa que se pede, um comprovante de residência de que a mulher é de Porto Alegre. De fato, reside aqui. Já aconteceu de vir alguém do interior pedindo abrigamento, mas com vistas a se estabelecer porque os parentes estão em Porto Alegre. Já aconteceu de a gente fazer exceções e fazer o acolhimento. Mas é condição para ingressar no abrigo que seja moradora de Porto Alegre. Eu acho que é bem importante dizer uma coisa assim, ó. A equipe técnica do CRAM, ela é muito
qualificada e habituada ao atendimento de mulheres em situação de violência. Elas não gostam da expressão vítima de violência. Elas dizem é uma situação, essa mulher vai dar a volta. E elas... Não há julgamento, além da questão sigilosa do atendimento. Se a mulher comparece a um atendimento e depois some por 6 meses, volta com uma nova história, episódio de agressão, ela vai continuar sendo atendida pelo CRAM. E se ela sumir novamente e voltar dali a 4 meses, ela seguirá sendo atendida. As mulheres precisam, porque às vezes elas desistem e depois tem medo e receio de voltar, tipo, eu já abandonei o acompanhamento, eu tô de novo nessa situação, não vão querer me atender porque eu já larguei o tratamento, o acompanhamento no meio. Não tem isso. Na verdade, as portas do CRAM sempre estarão abertas para acolher as mulheres, seja quantas vezes for necessário. Nós temos mulheres que ficaram 1 ano sendo acompanhadas até se animarem a fazer um registro de ocorrência, e ela precisou desse tempo para se organizar psicologicamente para tomar atitude. Não tem problema nenhum. É cada uma, tanto que as pessoas perguntam qual é o fluxo, qual é o tempo, caso a caso. Nenhuma mulher é igual a outra, nenhuma situação é igual a outra. Então é caso a caso. Agora só eu fiquei com uma dúvida, mas que daí a gente pode acrescentar depois. A questão dos atendimentos. Vocês fazem também atendimentos coletivos? Ou é só o individual? Como é que funciona? Não, na verdade, assim, o que o CRAM faz, a gente participa, especialmente agora no mês de março, a gente tem sido muito solicitada para participar em ações. Então o serviço vai distribui material, conversa com as pessoas e pode até fazer um atendimento de emergência, de urgência e encaminhar para cá, não tem problema nenhum. Mas isso nas ações coletivas funciona desse jeito. E aí? Nós participamos inclusive nos seminários dos migrantes, nós participamos, o CRAM sempre participou com presença em material. E eu fui várias vezes representando a equipe, porque sempre foram aos finais de semana. E eu quero dizer que ninguém das mulheres chegava para conversar conosco, ou pegar um folder, porque todas estavam acompanhadas pelos maridos. Ninguém sentava ali, elas olhavam, liam. Às vezes ao meu lado elas ficavam olhando, mas elas não se animavam nem para pegar os maridos juntos. Então a gente percebe que nas ações coletivas com migrantes, enquanto casais, eu não vejo muita efetividade a respeito. É importante talvez a fala de grupo, como eu digo assim, a fala de conscientização, mas a ação, atendimento não vai acontecer. Então isso também acaba sendo um desafio. É um desafio enquanto rede. Então eu digo, na verdade, o nosso papel enquanto rede, não só para os migrantes, mas para as mulheres em geral, é a fala. E eu sempre digo, é importante, e talvez aí a questão dos migrantes é justamente isso, é falar para os homens. Então a gente tem que ter a fala, não é acusatória de homem agressor, mas de conceitos e atitudes que não cabem mais, de situações que não cabem mais, situações que hoje caracterizam a violência. Porque tu precisa, com os migrantes, tu vai precisar falar para os homens. Eles não podem se sentir acusados de agressão. Então é uma abordagem um pouco diferente, mas ela é necessária. Esse foi o primeiro episódio do Pod Migra, uma iniciativa do Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados no Brasil, com a contribuição de Acnur e PADF. Se você ouviu até aqui, é sinal que gostou do nosso conteúdo. Agradecemos imensamente a sua audiência e convidamos você a acompanhar o nosso trabalho e também a mandar sugestões nas nossas redes sociais, @SJMR Brasil. Até mais!